Vamos lá, pessoal, dando continuidade, como eu falei para vocês, nós iríamos ver o artigo 109 e em seguida falaríamos do artigo 108 da competência dos tribunais regionais federais. E cá estou eu, olha aqui comigo, processar e julgar originariamente, ou seja, matérias que não vão para o juiz federal, que entram diretamente no Tribunal Regional Federal, tá certo? Competência, portanto, de segundo grau. Os juízes federais da área de sua jurisdição, tá? Ou seja, aqueles juízes federais que são do TRF da 5ª Região, vão ser processados e julgados no TRF da 5ª Região, incluídos aí o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, tá? Então, o que for da Justiça Eleitoral, se for crime, né, da Justiça Eleitoral, vai ser julgado lá na Justiça Eleitoral, independentemente de quem quer que seja. Agora, se for crime cometido por juiz federal, incluído, tá, os juízes federais especializados da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União vão ser julgados lá no TRF. Aqui nós precisamos fazer uma grande observação no que diz respeito aos membros do Ministério Público da União. Acompanhe aqui comigo, olha só. O Ministério Público da União, ele é formado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? A regra de julgamento, isso aqui é uma coisa que eu preciso que você entenda. Primeiro entenda isso daqui, depois entenda isso daqui, ó. A regra de julgamento que nós temos é a seguinte: o juiz, ele é julgado pelo tribunal ao qual ele está vinculado. Isso tudo, pessoal, estou falando de crime, ok? Crime. Então, o juiz cometeu um crime, ele é julgado pelo tribunal de que ele é vinculado. Dessa forma, um juiz federal da 5ª Região, ele é julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ok? Tranquilo? Isso aqui é regra. A mesma regra eu vou aplicar para os membros do Ministério Público. O membro do Ministério Público, o MPF, por exemplo, ele vai atuar ao lado de um juiz federal. E ele vai ser julgado pelo TRF, tá? Que ele estiver atuando na Justiça Federal que ele estiver atuando. Se ele for membro do Ministério Público Federal, atuando ao lado de um juiz federal da 5ª Região, ele vai ser julgado pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Se for um membro do Ministério Público Estadual cearense, do Ceará, que está né, atuando ao lado de um juiz estadual do Ceará, ele vai ser julgado pelo TJ Ceará. Estão entendendo? A mesma regra do juiz eu aplico ao membro do Ministério Público. Isso aí é básico, é normal. Agora, olha só o que acontece. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Tem os seus juízes do Distrito Federal e Territórios. Ao lado desses juízes, eu tenho a atuação de um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Ok? Acontece, pessoal, que esse juiz aqui, se ele cometer um crime, ele vai ser julgado aqui. Mas esse membro aqui do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se ele cometer um crime, ele vai ser julgado no TRF. Por que, Arsênia? Por conta disso daqui que eu pedi para você entender primeiro. Porque lá no meu artigo 108, eu digo que serão julgados no TRF, de forma originária, os membros do Ministério Público da União, nos seus crimes comuns e de responsabilidade. E como eu te mostrei, é membro do Ministério Público da União o membro do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por conta disso, ele jamais será julgado pelo TJ. Ele tem um julgamento especializado no TRF, tá? Da 1ª Região, que é o do Distrito Federal e Territórios. Ficou claro, então, essa exceção, a diferença entre a competência de julgamento do Ministério Público Estadual para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A diferença é essa. O Ministério Público Estadual vão ser julgados nos TJs.
competentes, né? Tribunais de Justiça Estadual. E os membros do Ministério Público Federal, eles serão julgados no TRF. Ok? Vamos lá, continuando então. Oh, meu Deus, faz tudo que eu não quero. Ah, minha nossa. Vamos lá. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região, sempre nessa noção. Aquelas decisões que foram dadas pelo juiz de primeiro grau vão ser rescindidas no tribunal, como a decisão do próprio tribunal serão rescindidas no próprio TRF, tá? A regra é essa, rescinde quem deu a decisão, com exceção do primeiro grau, que vai ser rescindida no tribunal. Revisão criminal também. Mandado de segurança e habeas data contra o ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Então, ato de juiz federal ou do próprio TRF, mandado de segurança e habeas data julgado no próprio TRF. Habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Então, quando um juiz federal determinar uma prisão ilegal, o habeas corpus é impetrado no TRF. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao mesmo tribunal. Então, dois juízes federais brigando para julgar um mesmo processo. Quem decide quem vai julgar o processo é o TRF da 5ª região, tá? Se eles forem da 5ª região. Dando aí o exemplo, acompanhando sempre o da 5ª região. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu aqui no artigo 109, com exceção daquelas supressões de instâncias que a gente conversou, vai ser julgado aqui, ó, em grau de recurso pelo TRF. Então, esse inciso segundo traz a instância correta, né, recursal, a instância ordinária, normal. E as supressões de instância que a gente viu na nossa aula passada são aquelas que saem do juiz federal diretamente para o STF, ok? Muito bem, terminamos TRF. Vejam ainda, tá? A Justiça Federal, vejam ainda, pessoal, o artigo 110, cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecido em lei. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Parágrafos são artigos, pessoal, que ficam aí meio que esparsos, meio que, né, na periferia, mas que as bancas têm todo o carinho. E como eu já falei várias vezes em sala de aula, repito para vocês, se eu fosse vocês, antes da prova eu revisaria justamente esses artigos que não falam dos principais assuntos. Principalmente a sua prova foi a FCC. A FCC tem um carinho enorme por esses artigos periféricos, tá? Continuando, vamos falar agora da Justiça do Trabalho. Primeira observação, já dei lá no comecinho, o juiz da Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Começa daí, tá? Órgãos da Justiça do Trabalho, juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Já conversamos também sobre eles, né? Falamos sobre o 111A, já falamos também lá no 5º Constitucional. Olha só, Tribunal Superior do Trabalho compõe-se por 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Eu ainda estou com a emenda constitucional de 2004, tá? A emenda constitucional 86 subiu esse número de 65, tá? Subiu não, desculpa, estou falando lá da aposentadoria compulsória, estou confundindo, calma, esquece a observação. Para entrar no TST, eu preciso de 35 anos e menos de 65 anos. Para me aposentar do TST, hoje, atualmente, nós temos aí 75 anos como aposentadoria compulsória. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal superior e a emenda constitucional 86 vai trazendo essas regras novas, justamente, a 87, na verdade, vem trazendo essas regras novas justamente em relação à aposentadoria dos tribunais superiores, tá? Envolvendo aí o TST. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, né, e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos, da forma como a gente viu lá no artigo 894, quando a gente tratou de 5º Constitucional. E aqui o inciso 2º que nós já conversamos, também quando falamos de 5º Constitucional. Os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior, tá? Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não está na nossa Constituição, e funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º importante, tá? Principalmente para quem vai fazer prova trabalhista. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso na promoção de carreira. Cuidado que o STJ tem uma escola parecida, nós vamos falar ainda sobre ela, tá? A do TST é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, olha o nome dela.
Cuidado para não confundir lá com a do STJ. E ainda, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também tem no STJ. Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, mais uma vez, a administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo grau. Então, esse conselho vai estar lá junto ao Tribunal Superior, fiscalizando o primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho, como órgão central do sistema e, isso é o que importa, suas decisões, terão efeito vinculante. A CEN é súmula vinculante? Não. É decisão administrativa de um conselho que vai vincular a forma de atuação de um juiz trabalhista ou do TRF, tá certo? Fora isso daqui, nós temos ainda o artigo 112, tá? A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Vejam, portanto, pessoal, que aí vai ter que ser uma lei, né? Uma lei estadual, uma lei federal, enfim, no caso aqui, lei federal, criando varas da Justiça do Trabalho, podendo, né, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las a juízes de direito. Então, lembrando de alguma coisa, lá do 109, parágrafo 4º, né, terceiro, onde a gente falou que nas causas previdenciárias, que cabe à Justiça Federal julgar, os juízes estaduais, os de direito, poderão julgar caso não haja juiz federal. Aqui é a mesma coisa. A lei deve criar varas trabalhistas, mas onde precisar de um juiz trabalhista que não tiver um juiz trabalhista, o juiz de direito é que vai resolver o problema, tá? E o recurso vai para onde? Mesma regra, Tribunal Regional do Trabalho. 112, portanto, muito parecido com o 109, parágrafo 3º e 4º. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Lei federal também. E aí o artigo 114, que é o mais importante, mas eu não digo que é o principal, né? Lembra desses artigozinhos periféricos que as bancas gostam de cobrar com, né, afinco e principalmente a FCC. Olha só, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse inciso, assim que ele foi promulgado em 2004, surgiu aí um rebuliço imenso, porque olha só o que literalmente, interpretando literalmente, dá a entender. Que as ações oriundas da relação de trabalho, tanto faz se é particular ou público, direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, ficariam tudo a cargo da Justiça do Trabalho. Ou seja, trabalho é gênero, do qual nós temos a relação de emprego como espécie, mas nós temos a prestação de serviço autônomo também, que também é um tipo de trabalho. Então, olha só, todas as relações de trabalho, inclusive a de servidor público, estariam todas jogadas na Justiça do Trabalho. Se fosse só os federais, tranquilo, é a Lei 8112 que os juízes trabalhistas precisariam analisar. Mas, pessoal, do jeito que está aqui, da administração pública direta, indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, até os estatutários municipais e estaduais estariam na Justiça do Trabalho. Então, esse juiz do trabalho ia precisar saber todos os diplomas estatutários do Brasil inteiro. Era uma loucura, né? Uma confusão gigante. Daí, uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta no STF e o STF deu a seguinte decisão. Decisão do STF. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Distrito Federal e dos municípios, que não sejam das competências da Justiça Federal, ou seja, e nem estadual. Ou seja, os estatutários estadual e os estatutários federais continuarão sendo julgados na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Então, se eu tiver alguém regido pela Lei 8112 federal, Justiça Federal. Se for uma relação de trabalho regida por um estatuto, né, de servidor público estadual, fica na Justiça Estadual. Se for uma relação de trabalho regida por um estatuto, por uma lei municipal, um servidor público municipal, fica naquele estado. Agora, se for uma relação de trabalho público seletista, não importa se municipal, se estadual ou se federal, vai para a Justiça do Trabalho. Em resumo, a Justiça do Trabalho, quando eu falo nas relações de trabalho seletistas da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Então, são apenas os seletistas que irão aqui para a Justiça do Trabalho. Os estatutários continuam na Justiça Estadual e na Justiça Federal, ok? Inciso segundo, as ações que envolvam o exercício do direito de greve, tudo que se envolver direito de greve, né, vem para cá. As ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição. E aqui, pessoal, se for da jurisdição trabalhista, fica com o juiz, né, com a justiça trabalhista. Veja que o artigo 114, ele não fala se isso daqui é do juiz trabalhista ou do TRF. Então, não temos que nos preocupar com isso daqui. Nós temos que nos preocupar com essa regrinha lá na Justiça Federal. Aqui nós não precisamos. E ainda, tá? Quando eu falo em habeas corpus, você se remete logo à nossa ideia de crime. Mas lembre-se, a Justiça Trabalhista, ela não julga crime. Ela não tem competência criminal. Assim, esses habeas corpus, portanto, seriam de quê? Pessoal, o habeas corpus da Justiça Trabalhista era somente o habeas corpus do depositário infiel, que nem tem mais, né, possibilidade de prisão dele. Então, essa regrinha de habeas corpus na Justiça Trabalhista está praticamente esvaziada, muito embora nós temos aqui no nosso inciso 4º, né, uma previsão de habeas corpus, caso se encontre alguma hipótese, né, possível na Justiça Trabalhista. Agora, ele não vai ser criminal, né? Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 102, inciso 1º, né, a linha O. O 102, inciso 1º, a linha O, ele prevê uma competência do STF para analisar os conflitos de competência envolvendo o TST. Então, se tiver o TST no meio, pessoal, jamais vai ficar na Justiça do Trabalho, vai ficar a cargo do STF. Nós vamos falar desses conflitos de competência, quem julga o quê, onde é que fica, tá, essas regrinhas. Em constitucional, a gente não precisa se preocupar tanto, precisa se preocupar apenas com o que se diz na Constituição, tá? O restante fica mesmo a cargo das nossas matérias, né, de processo civil e trabalhista. Então, aqui, o conflito de competência entre órgãos da jurisdição trabalhista é decidido pelo TST. Não importa qual TRT, por exemplo, se for juiz trabalhista e um juiz trabalhista de um mesmo TRT, é aquele TRT. Se for um TRT junto com outro TRT, é o TST que vai definir. E aí vai. O que importa para você saber é, se for órgão de jurisdição trabalhista, fica com a Justiça Trabalhista. Para a gente, aqui, nesse momento de direito constitucional, nós não precisamos identificar qual é o tribunal, qual é o TST. Isso fica lá para o processo do trabalho, tá certo? Para a gente, em direito constitucional, nós só precisamos saber que, se envolver o TST nesse conflito de competência, quem decide é o STF. Tá? Se não envolver o TST, fica com a Justiça do Trabalho. E aí vai ficar no âmbito do TRT ou do TST. Fechamos? Continuando. As ações de indenização por dano moral patrimonial decorrendo da relação de trabalho. Antes da nossa emenda 45, isso daqui ficava lá na Justiça Estadual. E aí o que acontecia? Eu ia cobrar um dano que eu sofri de uma relação de trabalho e o juiz, para poder decidir se tinha ou não tinha responsabilidade do empregador para indenizar aquele empregado que sofreu um dano naquela relação de trabalho, ele tinha que analisar regras trabalhistas. Então, era um juiz estadual aplicando regras trabalhistas. Houve, mais uma vez, essa correção e colocou isso na Justiça do Trabalho, tá? Acontece, pessoal, que nós já tínhamos várias ações de indenização por dano moral e dano patrimonial decorrentes da relação de trabalho. E essas ações tramitavam lá na Justiça Estadual. E aí, como foi que ficou? A regra foi a seguinte, STF decidiu e disse o seguinte, as demandas que já tivessem sentença, tá, proferidas na época de edição dessa nossa emenda aqui 45, ou seja, até 2004, o que já tivesse sentença ficaria na Justiça Estadual. As que não tivessem sentença seriam levadas para a Justiça Trabalhista dar a sentença. Ou seja, as sentenças que foram dadas já estavam dadas, não iam ser desfeitas, iam ser mantidas na Justiça Estadual. As sentenças que ainda não tivessem sido dadas, o processo todo deveria ser remetido para a Justiça Trabalhista para ser decidido pela Justiça Trabalhista, tá certo? Continuando. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. O órgão de fiscalização da relação de trabalho, pessoal, o Ministério do Trabalho, tá? Que é um órgão federal, e o agente é o nosso auditor, né, fiscal do trabalho, que é um servidor federal. Portanto, o ato que ele pratica é um ato federal, que antes da emenda 45 era discutido lá na Justiça Federal, por ser um ato federal. Já pensou? E aí o juiz federal, da mesma forma como o juiz estadual acontecia nas demandas, né, de dano material e patrimonial das relações de trabalho, acabava discutindo matéria trabalhista. Né? Regras trabalhistas que não estavam sendo cumpridas e que tinham sido levadas a uma multa ou a essa fiscalização. Corrigindo, portanto, essa discrepância,
fica na Justiça Trabalhista todos os atos, todas as multas que vierem a ser discutidas, tá? Aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho, tá? Oitavo, a execução de ofício das contribuições sociais previsto no artigo 195.1a, né? Isso aí é normal, toda a Justiça Trabalhista tem isso. E o inciso 9, a observação da gente, é porque é o único inciso de competências que deixa, né, o único artigo envolvendo competências uma cláusula aberta. As competências do STF, do STJ, do TST, do TRF, dos juízes federais e também das outras competências que a Constituição traz, judiciárias, são taxativas. Tem até o princípio da taxatividade, que o STF usa tanto nas suas decisões, dizendo que isso aqui não pode ser discutido aqui, porque o que só pode ser discutido aqui é o que está lá no artigo 102 da Constituição. Aqui, no caso do 114, nós não temos esse princípio da taxatividade. Por quê? Porque há outras controvérsias que a lei vier a prever, decorrentes da relação de trabalho, pode ser discutida aqui no artigo 114. Para não se precisar de uma nova emenda constitucional, insere-se, portanto, esse inciso aqui, deixando, né, o artigo 114 um artigo de cláusula aberta, né? Parágrafo 1º e parágrafo 2º vai falar aí das nossas negociações coletivas, né? Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. E o parágrafo 3º, em caso de greve em atividade essencial, né, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá reajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Nada muito a se explicar, matéria que você precisa realmente ler, né, para poder, na hora de uma prova, marcar o que tem aí correto. Artigo 115 vai falar dos nossos tribunais regionais do trabalho, né? Tem tempo ainda, Roberto? Tenho. Compõe-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos sendo, né? Aqui, você vê que eu não tenho aí a obrigação de ter um Tribunal Regional do Trabalho por estado. Como eu já disse para vocês, isso não existe no Brasil. Eu tenho, inclusive, estados que compartilham o mesmo TRT e tenho estados com 2 TRTs. Então, nós não temos essa obrigação de ser por estado, como acontece com a Justiça Estadual e com a Justiça Eleitoral, tá? Artigo 15, portanto, tem essa diferençazinha. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, nós já vimos, como falamos lá do 5º Constitucional, regra normal de 5º Constitucional, tá? De composição dos tribunais. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiência e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. E está aí o artigo 116, né? Que acabou de ser, né, colocado aqui na nossa Constituição, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um único juiz singular, ou seja, acabou-se aí desde 99 com aquela ideia do juiz classista, né, das nossas juntas de julgamento. Fechamos, portanto, Justiça Trabalhista. Próxima aula a gente começa a falar aí da Justiça Eleitoral e finalizamos aí o Judiciário para entrar nas funções essenciais da Justiça, tá? Me aguarde e até já já.